Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro. Estamos iniciando hoje nosso 89º episódio com o tema O Quanto Você Banca o que Você Quer. E eu quero convidar você para estar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, né? Gostaria de pedir que, se você ainda não segue o canal, que você seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que nós conseguíssemos alcançar mais pessoas. Eu gostaria de começar perguntando como é que você está no dia de hoje, né? Acho que faz uns bons episódios, inclusive, que eu não começo com essa pergunta, e é dada a importância de como a gente está, como está o nosso estado de espírito, né? Para a gente pensar sobre alguns temas, para a gente analisar algumas questões, e às vezes a forma como eu estou internamente, ela reflete em como, inclusive, eu enxergo o mundo. Isso também é muito importante a gente compreender. E esse episódio, de certa forma, ele nasceu já há mais de um mês atrás, né? Quando teve a primeira participação do psicólogo Wendel aqui comigo, meu amigo. E ele falava muito sobre querência, né? O quanto você quer algo, quanto você banca aquilo que você quer. E às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente, assim, não está disposto muitas vezes a pagar o preço. Ou a gente realmente não está disponível, alguém espera algo da gente. Então tem tantas camadas dentro dessa questão do querer e do bancar o preço, né, daquilo que a gente quer. Porque muitas vezes as pessoas querem as coisas, mas elas não estão dispostas, não estão disponíveis. Então, inclusive, você compreender o que é que você de fato quer, que é algo interior de desejo, de vontade sua, ou quando é algo mais externo, por questão de influência das pessoas. Então, temos aí diversas questões, diversas camadas que a gente vai poder analisar. Até onde você iria por aquilo que você deseja? E isso é uma boa pergunta, eu diria assim. E o episódio de hoje vocês vão perceber que vai ser baseado muito em perguntas, né? Foram questões que eu fui analisando e que eu disse, é importante a gente refletir sobre determinados pontos, né? Inclusive, antes de responder essa pergunta, provavelmente esse é o nosso penúltimo episódio. Eu tinha dito inicialmente que a gente ia encerrar no 100º episódio, mas tiveram questões que a gente. A vida é feita de escolhas, né? E a gente vai botando na balança a questão das nossas prioridades. E eu preciso realmente me dedicar a outros projetos que vão requerer muito tempo meu, né? Então vou precisar me dedicar de verdade. E com isso eu vou fechar. Claro que tinha muita coisa ainda para abordar aqui. Tinha episódios para mais de ano, como diz a história. Então, provavelmente, muitos desses episódios eu vou transformá-los em textos, né? Porque a leitura dos textos no Spotify vai permanecer semanalmente. Então, quem gosta do podcast, né? Inclusive, eu me descobri escritor por meio do podcast. Então, dentre das inúmeras coisas, de inúmeros benefícios que ele trouxe para mim, essa é uma das questões. Então, vocês vão poder continuar acompanhando semanalmente por meio da leitura dos textos. Mas voltando para cá, até onde você iria por aquilo que você deseja? Então, isso é uma pergunta que ela, a forma como a gente olha, inclusive, ela se torna muito profunda. Porque não é uma resposta fácil de ser dada, né? E dependendo do contexto ao qual a gente está inserido, é mais difícil ainda. Porque às vezes temos algumas limitações, seja financeira, seja física, seja intelectual, no aspecto de a gente não ter uma formação adequada ainda, o suficiente para determinadas coisas que a gente quer. Então, vamos pensar que, digamos que todas as ferramentas estejam disponíveis, que dependesse único e exclusivamente do seu desejo. Até onde você estava disposto a pagar o preço pelo que você deseja, pelo que você quer, sabe? Então é uma mudança de cidade, a entrada ou a saída de um relacionamento, é uma mudança de área profissional. Então são tantas questões que a gente pode analisar. É uma mudança, às vezes, até de país que tem se tornado mais comum, né, aqui em relação a as pessoas atualmente. A gente percebe isso acontecendo com mais frequência, das pessoas se mudando, né, irem tentar a vida em um outro país. Então são tantas questões que a gente pode analisar, mas se você quer muito, então vamos focar no sonho. Sonho, pense em sonho. O que é que você sonha, que você quer, que você deseja muito?
Então, até onde você está disposto a pagar por isso, a bancar essa decisão? Porque muitas vezes as pessoas querem muito, desejam muito, mas deixam o medo de falar mais alto. Deixa a insegurança falar mais alto. Deixa os julgamentos falarem mais alto. Então, são tantas questões que a gente vai colocando acima da nossa vontade, acima do nosso desejo, que eu acho que, inclusive, isso vai perdendo força dentro da gente. Chega um ponto que esse sonho ele pode, inclusive, acabar morrendo, sabe? E não por culpas de terceiros, por questões externas, né? Que pode ter também. Mas por culpa nossa mesmo, sabe? Por questão das nossas próprias escolhas. Porque a vida é feita de escolhas. E quando a gente se torna adulto, a gente vai percebendo mais ainda que o peso das nossas decisões ele é muito diferente, porque a forma como eu encaro, a forma como eu levo a minha vida tem muito das minhas próprias decisões. Então eu tenho que tomá-las de forma mais consciente. Você realmente sabe o que quer. Então muitas vezes o grande ponto é esse. As pessoas elas não conseguem nem dizer, nem externalizar aquilo que de fato elas desejam, aquilo que elas querem. Porque eu acho que no fundo elas sabem, sabe? Se elas pararem para se autoanalisar, para olhar com transparência para o seu interior, eu acho que no fundo elas têm essas respostas. Mas elas preferem manter lá, no lugar do conforto, do comodismo, de que tá legal do jeito que tá, porque é o ambiente que eu conheço, é meu ambiente conhecido, é minha zona de conforto, e então vou deixar assim. É cômodo, mas não passa disso. Quantas escolhas são suas de verdade? Então, muitas vezes a gente não toma algumas decisões por vontade própria, porque quer, mas por influência dos outros. Seja influência no sentido de estou escolhendo porque as pessoas querem que eu escolha isso, ou por influência no aspecto de eu não quero desagradar as pessoas, então vou escolher isso porque eu sei que isso aqui elas vão aceitar, isso aqui elas vão tolerar. Até essa semana uma amiga minha perguntou, né, sobre uma determinada profissão, que a filha dela já vai entrar naquele processo de vestibular, enfim, e tal. E eu disse a ela, eu disse, amiga, é muito importante que você aconselhe, porque a função dos pais é essa, né? Que dê esse auxílio, esse suporte, mas que ela própria faça as escolhas dela, porque lá na frente ela vai pensar que aquilo que ela está colhendo foram fruto das escolhas dela. Ela arcou com as consequências. E arcar com as consequências não quer dizer que seja algo negativo. Quer dizer, se ela alcançou, se ela chegou no patamar que ela queria, atingir os objetivos dela, ela vai poder olhar e dizer: eu escolhi isso, eu estou onde eu quero por decisão minha, sabe? Então, às vezes as pessoas acham que consequência é algo negativo. Não, às vezes essas consequências é exatamente aquilo que a gente estava esperando que acontecesse. Mas que a gente tem que ter também a maturidade de dizer, foram decisões minhas. Eu arquei com as minhas decisões, eu banquei aquilo que eu queria, sabe? Isso é muito fundamental pra gente que é adulto, né? A gente não pode estar terceirizando para os outros as nossas escolhas. Querer tem um preço. E do que você precisa abrir mão. Então, toda decisão que a gente toma, isso eu já falei aqui inúmeras vezes, vai ter um preço, vai ter consequências. E quando eu escolho um caminho, eu estou abrindo mão do outro. Então a gente tem que pensar que sempre quando escolhemos algo, quando tomamos uma decisão, automaticamente a gente segue numa direção, a gente está abrindo mão de outras coisas. Se eu escolho estar em um relacionamento, estou abrindo mão da vida de solteiro. Se eu escolho estar solteiro, eu estou abrindo mão de ter trocas em um relacionamento que normalmente se tem. Então, tudo são escolhas. Estou escolhendo uma área profissional. Então, consequentemente, eu estou abrindo mão de alguma outra coisa. Então, tudo vai ser escolhas. E a partir do momento que eu escolho algo, consequentemente, eu vou estar abrindo mão de outro. E às vezes isso é o que paralisa as pessoas. É esse medo, é essa insegurança do abrir mão. Está tão cômodo, estar ali num ambiente tão familiar para mim, já é o que eu conheço, eu vou arriscar vale a pena, né? Então,
Mas será que não arriscar você também não está se traindo? Porque era de fato o que você queria? São tantas questões, cara, que isso aí só é possível analisar você mesmo, fazendo uma autoanálise, olhando para dentro e o que é que faz sentido para você. Porque não adianta fazer sentido para o outro, tem que fazer sentido para você. Isso que eu digo. Muitas vezes eu sei que as minhas decisões possam ser que não dê ou não façam sentido para ninguém ao meu redor. Mas não precisa fazer sentido para as pessoas, elas precisam fazer sentido para mim. Então, quando eu decido, quando eu escolho, é porque aquilo faz sentido para mim, é o que eu quero para mim, é o que eu desejo, ou diante do contexto, diante da situação, diante da realidade, é o que mais faz sentido naquele momento para mim. E a gente pode pensar, inclusive, que nós podemos mudar. Então, se eu tomei decisões lá atrás que naquela época fizeram sentido para mim, lá na frente eu posso tomar outras decisões porque aquilo parou de fazer sentido. Tem algumas coisas que elas fazem sentido pra gente naquele período, naquele contexto, naquele momento. E que se lá na frente não fizer mais, tá tudo bem mudar a rota, tá tudo bem tomar outras decisões. A gente precisa ser fiel com aquilo que a gente acredita. A gente precisa ser fiel com aquilo que a gente sonha. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar se traindo. E não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. É a gente olhar para dentro, estar em paz com as nossas decisões, estar orgulhoso com as nossas decisões, olhar para as nossas quedas e entender que elas foram necessárias, que cicatrizaram, que fizeram com que a gente amadurecesse. Então, tudo isso é processo e dos processos não tem como a gente fugir. É importante a gente entender isso. E sendo bem honesto, as pessoas querem o resultado, mas querem fugir do processo. E não é possível fugir. Porque toda caminhada que a gente for traçar, toda trajetória que a gente decidir seguir, vai ter um processo até a gente chegar onde a gente quer. E esse processo pode ser um processo curto, mas também pode ser um processo longo. E é por isso que a gente precisa aprender a se deliciar ao longo do processo. Porque do ponto de partida até o ponto de chegada é muito distante, muitas vezes. Então não posso pensar que a vida só é o ponto de chegada. A minha vida, ela é todo esse processo. Eu tenho que fazer um processo de forma que eu torne ele mais saboroso, sabe? Mais leve. Fazer escolhas que me ajudem, me facilitem até chegar onde eu desejo. Você sustenta sua vontade quando desagrada alguém, seja família, seja amigo, seja um companheiro, né? Então, muitas vezes as pessoas querem, desejam, decidem, mas aí quando pensa que vai desagradar determinadas pessoas ou determinada pessoa, recua, dá um passo para trás. E é muito complicado isso, porque você provavelmente está indo contra aquilo que você quer, contra aquilo que você deseja. E a gente precisa entender o que é que eu quero de fato e o que é que eu estou fazendo para agradar as pessoas. Porque são duas coisas, muitas vezes, completamente diferentes. Em alguns contextos são convergentes? Sim, mas nem sempre. E aí, às vezes, a gente, por não querer desagradar as pessoas, a gente acaba recuando, voltando, desistindo, enfim. E existe uma diferença entre sonhar e bancar, né? Ou seja, pagar o preço pelo seu sonho, pagar o preço por aquilo que você realmente quer, por aquilo que você deseja. Então eu tenho um sonho, mas até onde eu estou disposto a pagar o preço por isso? Será que no primeiro obstáculo eu não vou voltar atrás? Será que no primeiro obstáculo eu não vou desistir? Porque aquilo que eu sempre falo, a vida ela não é perfeita, ela não é fácil, ela tem seus obstáculos, ela tem suas dificuldades. A nossa vida ela é composta por fases, então tem fases que a gente vai estar mais leve, melhor, tranquilo, feliz, enfim. Tem fases que a gente não vai estar tão bem assim, e tudo é fase, né? Mas além dessas fases, a gente tem que pensar nessas questões, né, dos nossos sonhos. Porque eu acho que independente da fase que a gente se encontra, a gente tem que estar batalhando por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente acredita, porque senão perde o sentido, né? E aí, se perde o sentido, você vai estar lutando por quê? Vai estar batalhando por quê?
vai estar caminhando em direção ao quê? Você vai estar dando tiro no escuro sem nem saber onde é que vai parar. E já pensou quão decepcionante é chegar lá na frente e você ter aquela sensação de que só perdeu tempo? O tempo ele é tão precioso, né? Imagina você manter uma direção, manter um sentido, e chegar lá na frente e você ver que não era aquilo que você queria, sabe? E ver que não fez sentido, não era o que você buscava, não foi assim, não te deixou satisfeito, não te deixou orgulhoso de você mesmo, porque você sabe que você insistiu em algo que não era para você. Então, são tantos detalhes que, se a gente observar, a gente possa ser que a gente encontre as respostas antes da gente chegar no ponto final. Então, se a gente encontra essas respostas antes de chegar no ponto final, é a possibilidade de mudar a rota, sabe? É a possibilidade de fazer novas escolhas, de tomar novas decisões, de mudar os sonhos, porque não, os sonhos também podem ser mudados. Assim como a gente também muda ao longo do tempo. Existe uma coisa que eu acho que trava muita gente e elas, inclusive, não têm consciência disso, que é o medo de dar certo. Já pensou se aquilo que você sonha, se aquilo que você quer, se aquilo que você deseja realmente acontecer? Já imaginou você viver a vida que você sempre sonhou? E eu acho que muitas vezes é isso que trava as pessoas. Elas saberem que, se tomarem determinadas decisões, elas vão alcançar aquilo que elas querem. Elas vão conseguir realizar de fato seus sonhos. E isso, por mais que possa parecer, nossa, as pessoas sabendo que determinado caminho, sabendo que determinadas escolhas vão fazer com que ela consiga realizar os sonhos, elas não irão, acontece. Porque tem gente que fica naquilo que já conhece, na vida que já conhece, na vida que já é palpável, como diz a história, na sua zona de conforto. Então, fazer o movimento de mudança e chegar onde você deseja e você conseguir realizar os sonhos, às vezes dá medo, assusta. Ou às vezes, inclusive, as pessoas acham que não são dignas dessa felicidade, dignas de alcançar seus sonhos. Então elas já internalizaram tantas coisas negativas que escutaram ao longo da vida que fica naquele lugar, porque elas não se acham merecedoras de realizarem seus sonhos. Já imaginou isso? Então não faça isso com você. Não seja mais um que lhe boicota. Às vezes já tem pessoas, terceiros fazendo isso. Então você não precisa, não deve fazer isso consigo mesmo. Você aguenta o julgamento. Então, por exemplo, eu vou tomar determinadas decisões que as pessoas não vão entender. E aí? Se as pessoas lhe julgarem? Qual o problema das pessoas lhe julgarem? Daqui a 10 anos, 100 anos, quando você já nem estiver mais aqui, as decisões que você tomou ou deixou de tomar não vai ter importância nenhuma na vida das pessoas. Mas na sua vai ter tido. Então faça isso independente do julgamento. Se houver julgamento, problema. A vida é isso. Desejo sem ação vira frustração. E isso é um grande perigo para a nossa vida. Isso aí na vida de todo mundo, sabe? Porque eu quero muito, eu desejo muito, mas eu não ajo. Eu não me movo. Eu não tomo as decisões que são necessárias serem tomadas. Eu não faço aquilo que precisa ser feito. E vai se tornando frustração, porque você está vivendo a vida que você não sonha. Você está vivendo a vida que você não quer. E é isso, vai ficar nisso. Aí vem aquela questão da procrastinação emocional, esperar muito tempo perfeito, que ele nunca vai acontecer. Então, se você não agir, se você não fizer, se você não decidir, se você não escolher, se você, enfim, não se movimentar, você não vai alcançar a vida que você quer, a vida que você sonha, a vida que você deseja. E vai, provavelmente, viver uma vida de frustração. Que não é o ideal, né? Ninguém quer viver frustrado uma vida inteira, se reclamando que poderia estar tendo uma vida diferente, se reclamando porque não está onde quer, se reclamando porque não está no relacionamento que deseja, não está tendo a profissão que deseja, não está vivendo onde queria. Enfim, tantos contextos, né? Tantas questões, tantos detalhes que são frutos das escolhas. Então,
É importante pensar nas escolhas que têm sido tomadas para que não venha essa sensação de arrependimento e de frustração, que pode, inclusive, se tornar uma frustração para a vida toda. É importante você analisar tudo isso. O quanto você se trai para ser aceito. Então, muitas vezes, para ser aceito, eu já fiz muito isso lá atrás, né? Principalmente ali aquele período de adolescência, de muita insegurança, de muita coisa. Então, você precisa se ajustar para caber e ocupar determinados espaços, né? Se a gente está precisando se moldar para caber em algum lugar, me poupe, né? A gente não precisa gastar mais nossa energia com isso. Foi algo aceito lá atrás, na adolescência, enfim, mas para um adulto, você vai passar uma vida inteira fazendo isso, não dá, né? A gente precisa realmente entender isso, que a gente não precisa estar se moldando para ser aceito pelas pessoas. Ou elas gostam da gente como a gente é, ou não faz sentido nem aquela relação, né? E às vezes a gente acaba se diminuindo para caber em alguns grupos, em algumas relações. E é muito interessante que na minha terapia, né, meu psicólogo já falou muitas vezes de quanto em alguns momentos, em algumas situações, em alguns contextos, isso foi muito no lugar da sobrevivência. Então eu consigo tirar o peso de me julgar por isso. Então era uma questão de sobrevivência na época. Eu precisava, diante do contexto ao qual eu estava inserido, ir moldando algumas coisas para caber em determinados espaços, para caber em determinados grupos, porque eu não tinha, inclusive, maturidade suficiente, sabe? Então a gente, quando é adulto, a gente quer essa estabilidade emocional, a gente quer essa segurança, sabe? De que posso confiar, de que o outro está ali comigo, de que eu não estou me traindo, de que existe uma troca recíproca, eu não preciso me moldar para caber na vida do outro, porque o outro gosta de mim exatamente como eu sou, sabe? E não é uma questão de me tolerar, é uma questão de gostar. Então, as pessoas que estão na minha vida hoje, elas estão porque elas gostam de mim como eu sou. Porque eu não faço questão de agradar a ninguém, assim, no sentido de, vou estar me moldando porque vai, vai agradar, porque é o que as pessoas esperam de mim. Me pouco, não tenho idade mais para isso não, né? Então, se gosta de mim, se está na minha vida hoje, é porque realmente gosta de mim do jeito que eu sou. Porque eu não fico me moldando, eu não fico mudando minha personalidade, minha essência para agradar as pessoas. Eu sou desse jeito, quem gostar de mim vai gostar por isso, e quem não gostar vai ser pelos mesmos motivos. Né? Inclusive, nessa questão de ser aceito, para caber, às vezes as pessoas acabam moldando até seus sonhos. Imagina você moldar seus sonhos, moldar aquilo que você quer para sua vida, seus desejos, tudo que realmente tem importância para você, para se manter na vida de alguém ou para que alguém se mantenha na sua vida. É um preço que, sinceramente, eu não estou disposto a pagar, sabe? Tenho clareza sobre os meus sonhos, tenho clareza onde eu quero chegar. Então, quem desejar caminhar comigo vai caminhar no sentido dos sonhos que eu tenho. E claro que a gente, quando está num relacionamento, a gente vai ajustando algumas coisas porque tem que ser benéfico para os dois, tem que ser saudável para os dois, não só para um só. Né? Não pode ser só um que decide, só um que escolhe. Tem que fazer sentido para o casal. Então, nesse sentido, tudo bem. A gente vai negociar algumas coisas porque a gente quer uma relação saudável. Né? Uma relação impositiva, ela não é saudável para ninguém. Mas fora desse campo, a gente vai evitar, muito provavelmente, diminuir os nossos sonhos, diminuir aquilo que a gente quer para nossa vida, para caber na vida do outro, né? Não dá para fazer isso. E uma coisa importante, liberdade, ela também dá medo. As pessoas acham que ser livre ela é algo que não pesa às vezes, que não tem um preço. Liberdade às vezes assusta. As pessoas estão acostumadas tantas vezes a estar nos seus cativeiros que quando vê a porta se abrindo, tem medo, sabe? E historicamente a gente vê ou já viu em alguns filmes, em algumas novelas, em algumas séries isso. As pessoas estão tão acostumadas a estarem na prisão que quando conseguem a liberdade, elas não sabem como ser livre.
elas já estavam tão acostumadas ao cativeiro, ao lugar da prisão, que muitas vezes essa prisão ela não é física, ela é emocional, que a liberdade assusta. Então, sair daquela relação assusta, sair daquela casa assusta, sair daquele emprego assusta. Tem tantas coisas que assustam, né? Mas você não nasceu para viver preso, você nasceu para ser livre. Então, que você se liberte das suas correntes, sejam elas quais forem. Que você tenha uma vida plena naquilo que você acredita e naquilo que você deseja. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar como um ponto final para o episódio de hoje. Imagina viver seus sonhos. Então, para você viver seus sonhos, você vai precisar bancar o que você quer, vai precisar colocar em ação, vai precisar se desprender dos julgamentos das pessoas. Você vai precisar ser fiel a você mesmo, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Seja transparente e honesto consigo mesmo, que esse é o ponto de partida. Eu preciso ser honesto comigo, ter claro comigo o que eu quero. E a partir disso, bancar as minhas decisões, bancar aquilo que eu quero, pagar o preço do que for necessário para ter a vida que eu sempre quis, para ter a vida que eu sonho. Isso só depende de você. Então, espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Eu gostaria de pedir, se você não segue o canal, que você seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse, para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. Abraços e até a próxima.